Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai estar terminando aí o livro de Josué, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês receberem toda vez que eu colocar um videozinho aí para vocês. E dê um like aí no vídeo se vocês estiverem curtindo. Então, vamos terminar de ler Josué aqui. Já estamos no capítulo 23 de Josué, ok? Vamos terminar? E aí, a despedida de Josué. Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes e os juízes e os oficiais e lhes disse: Estou velho com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez por todas as suas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança todas as tribos de vocês, todas as terras das nações, tanto os que ainda restam, como os que conquistei entre Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Eles as empurrará de adiante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obter e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem outros nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apegue-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor os deu. O Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsarão nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote com suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desapareçam desta boa terra que o Senhor lhes deu e deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor poderá cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele ali deu a vocês. A renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todos da tribo de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além de Eufrates, eu conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, dei Jacó e Esaú. Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais eu castiguei, e depois tirei de vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram por mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios.
Depois disso, vocês viram no deserto por longo tempo vocês viveram no deserto. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que vinham ao leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês. E vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para a luta contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra você, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês, e eu lhe causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz com os 2 amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus que os antepassados adoravam, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Seus deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, e os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. E ele nos prometeu o caminho entre as nossas nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também servimos ao Senhor, porque ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu os decretos e lei. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam fiéis ao seu Deus. A morte de Josué. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timate-Serra, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no Quinhão, e a terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, fora dada a seus filhos Finéias, nos montes de Efraim. Ok, aqui o que a gente pode ressaltar, gente, é a promessa que foi feita para José, né? Que ele queria ser enterrado, né, na terra prometida. E realmente os ossos de José vieram até a terra prometida. Então aqui, ó,
saíram do Egito e vieram para a terra do seu pai. Que lindo, né? Eu achei lindo isso. Então, em Josué consta que José finalmente descansou seus ossos ali, ok? Então, agora a gente vai começar. Tchananã, tchananã. Vamos começar. Juízes, ok? Ok, vamos começar Juízes. E agora no livro de Juízes continuam essas guerras, essas lutas, né? Do povo. Vamos ver agora o que vai acontecer, ok? Capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, entregue a terra. Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutaremos contra os cananeus. Iremos juntos para o território que lhes foi dado. E o homem de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni e Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni e Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados acompanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e o conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra de Neguebe e na serra de Felá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sessaí, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriade Sefer, e disse Caleb: darei minha filha Aquissar em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriatati Sefer. Otaniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb deu sua filha Aquissar por mulher. Um dia, quando já vivia em Otaniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dai-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dai-me também fontes de água. E Caleb lhe deu fontes superiores e inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão, derrotaram os cananeus que viviam em Zafate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gazá, Ascalon e Ecrom, com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes do vale, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá 3 filhos de Enaque. E os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram: mostre-me como entrar na terra e nos pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam o homem e sua família. Ele então
Foi para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhes deu o nome de Luz, que é o nome até hoje é o nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-sean, e de Taanac, e de Dor, e de Iblé, e de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte e impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente, Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Jebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naaual, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Acisabe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale, e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Aijolon e em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia de subida a Acrabim, até Selá, e mais adiante, o anjo do Senhor em Boquim. Quer dizer, aos poucos eles já estavam desobedecendo a Deus, deixando que esses povos permanecessem entre eles, né? O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que eu os expulsarei da presença de vocês. Eles serão todos adversários, e os seus deuses e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A desobediência e a derrota. Começou agora é só ladeira abaixo, né, gente? Começou. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos ao Senhor em povo de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra da sua herança, que Timate-Heres, mas nos montes de Efraim, a norte de Monte Gás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Não conhecia porque eles não contavam, né? Não fizeram como o Senhor tinha pedido, né? Por isso que não conheciam. Então os israelitas fizeram o Senhor reprova e prestavam culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Eles os entregou nos entregou os inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, as mãos do Senhor eram contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram vir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência
aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava para os caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando, e recusava-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como esse povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu os usarei para pôr Israel à prova e ver que guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem e não os expulsou de imediato, e não os entregou nas mãos de Josué. São essas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Fez isso para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os hebreus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas dele em casamento e deram suas filhas aos filhos dele, e prestaram culto a esses deuses. Fizeram tudo que não era para fazer, né? Otoniel. Os israelitas fizeram o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma que contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Rissatim, o rei da Mesopotâmia, para quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, a modo que libertou Israel e fez a guerra. O Senhor entregou Cuxã-Rissatim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Deus sempre tendo misericórdia, né? Mandou um juiz que resolveu por um tempo. Euade. Mais uma vez os israelitas fizeram o Senhor reprova, e isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Homem canhoto, filho de Benjamita, Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele ergou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Euade mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gigal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Euade aproximou do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico
depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Euade escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Foi um tempo grande, né? Sangar. Depois de Euade veio Sangar, filho de Anade, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Débora. Depois da morte de Euade, mais uma vez os israelitas fizeram o Senhor à prova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que estava em Azor. O comando do exército era Císera, que habitava em Aracete e Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapiode, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naphtali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulão e vá ao monte Jabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio de Quizon, e o entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi ao Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Orabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quebes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Obião, tinha subido o monte Jabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, Arosete, Agoim e o rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tambor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os carros de guerra e seus exércitos. Ao fio da espada, Cícera desceu de seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra, o exército, até Arosete Aguim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, mas não sobrou nenhum só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Casor, e o clã queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com seu manto.
Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e o tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Abor, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subiu, subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O Cântico de Débora. Débora é muito famosa, né? Como a juíza que era uma mulher, né? E um homem disse que não iria para a guerra se ela não fosse. Isso que é muito legal, né? O tanto que Baraque disse que não ia, só iria se ela fosse, né? E é bem forte isso, né? Ele precisava da força dela ali, porque senão ele achou que ele não iria vencer. Então, vamos lá, o Cântico de Débora. Vamos ao Cântico de Débora. Deixa eu só dar uma paradinha.